Jesus. Pastor Alex, seja muito bem-vindo. Está com você, meu irmão. Seja um profeta de Deus para toda a igreja, para todo o povo do Senhor, nesse Brasil todo. Amém. A paz e a graça, as misericórdias do Senhor seja com a sua vida, pastor Beto, de sua família e toda a igreja, todos aqueles que participam e que estarão ouvindo essa live, não só hoje, mas em outras oportunidades, quando você acessar o site da nossa igreja. Queridos, nessa noite eu quero que nós consideremos o assunto corações endurecidos, porque é disso que Hebreus capítulo 3, versículos 6, 7 e 8 falam. Diz a palavra de Deus que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje eu quero olhar acerca desse endurecimento do coração a partir de 3 aspectos diferentes. Primeiro, nós vamos ver o exemplo que o autor de Hebreus nos apresenta de corações endurecidos. Depois, vamos olhar para a explicação que é dada acerca dos corações endurecidos. E, finalmente, vamos atentar para a exortação contra os corações endurecidos. Nós vivemos numa sociedade que está apática, alheia às coisas de Deus. Mas não somente a sociedade de uma forma geral. Muitas pessoas que às vezes até pertencem a alguma comunidade cristã, frequentam uma igreja, mas se sentem indiferentes, se sentem aborrecidos com o dia a dia, com as atividades que têm desenvolvido, e se mostram num quadro de coração endurecidos. Mas para nós entendermos melhor essa realidade, nós gostaríamos de primeiramente falar de um exemplo de corações endurecidos que nós encontramos no capítulo 3 de Hebreus. E aí, eu poderia fazer-lhe a seguinte pergunta: quem na história bíblica demonstra o maior coração endurecido? Quem são as pessoas que se rebelam contra Deus, quando deveriam realmente responder ao seu chamado? Quem são eles? O autor de Hebreus, no capítulo 3, versos 7 a 11, citando o Salmo 95, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Glória a Deus. O exemplo que o autor de Hebreus está apresentando aqui é o do povo de Israel, que durante o tempo em que Moisés liderou a saída do Egito, até entrar na Terra Prometida, pode ser alvo de grandes milagres e maravilhas de Deus. Os israelitas estavam vendo coisas tremendas acontecendo ao seu redor. Mas a Bíblia diz que eles são exemplos de corações endurecidos. É uma triste e trágica história de endurecimento, de descrença. Por que é trágica? Lembre-se, aquelas pessoas viram o poder de Deus, arrancando-as literalmente da escravidão no Egito. Deus derrotando o homem mais poderoso da terra, Faraó, derrotando os vários deuses falsos do Egito. E em seguida, Deus leva Israel para fora do Egito, através do Mar Vermelho. Ninguém jamais atravessou o Mar Vermelho daquela maneira. Ninguém jamais abriu o Mar Vermelho. Mas lá eles viram isso acontecer. Eles passaram a outra margem, enquanto o exército egípcio que os perseguia sucumbiu nas águas do mar que se fechou sobre eles. Aí você poderia dizer, mas realmente isso é maravilhoso. E foi só isso? Não. Por 40 anos, eles testemunharam como Deus fez chover comida do céu, que era o maná. Como Deus lhes forneceu água da rocha, comida e água que foram fornecidas, sem nenhum esforço deles.
As suas roupas nunca foram rasgadas. Seus sapatos nunca estavam gastos. Havia uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvens durante o dia. Uma poderosa demonstração da presença de Deus. Coisas sobrenaturais aconteceram. Ficou claro, como a luz do dia, que o Deus de Israel estava no meio do seu povo. No entanto, diz a Bíblia que essas pessoas endureceram seus corações. Para alguém que não conhece a Deus, que jamais gozou da presença do Senhor, que nunca experimentou a alegria da salvação, talvez fosse justo dizer que seus corações estivessem endurecidos. Mas não é o caso aqui. Aquele povo, todos os dias, viam a operação de Deus em seu meio. Todavia, viviam em rebelião, eram incrédulos e desobedientes. Estavam sempre reclamando e resmungando. A comida não é agradável. A água não é suficiente. Os inimigos são invencíveis. Como está declarado no versículo 10. Sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim, diante da provocação do povo, o Senhor jurou na sua ira que não entrariam no seu repouso. Talvez você pergunte, é razoável Deus se irar com este povo? Quantas vezes eles realmente reclamaram e murmuraram contra Deus? No livro de Números, capítulo 14, versos 22 e 23 diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Queridos, você vê Deus dizendo que eles são indesculpáveis. Eles viram a glória do Senhor. Eles viram os sinais que Deus fez no Egito e também no deserto. E colocaram Deus à prova por 10 vezes. Eles não obedeceram à sua voz. Não acreditaram no Senhor. Sempre se desviaram. Por que Israel se desviou? Porque mesmo com tantos sinais, eles ainda não acreditaram. A resposta é que seus corações estavam endurecidos contra Deus. Eles tinham um coração perverso e incrédulo. Mesmo diante de todas as maravilhas e prodígios que Deus efetuara, seus corações permaneciam insensíveis para dizer: sim, Deus é real, confiemos nele. Então, o que aconteceu com Israel? Eles estavam fora do Egito, mas não em Canaã. Estavam fora do Egito, mas não no descanso, porque Deus foi provocado. E ele jurou em sua ira que eles não entrariam no seu repouso. Isso é sério. É muito sério. Portanto, Israel, devido ao seu coração endurecido, é condenado a 40 anos no deserto. Na realidade, a peregrinação pelo deserto foi uma procissão fúnebre. Por 40 anos, 600 mil homens morreram. Morreram homens com 20 anos para cima, porque eles foram proibidos de entrar em Canaã. E, portanto, todos os dias, uma média de 41 homens morriam, porque não atenderam à palavra de Deus. O autor de Hebreus nos dá este exemplo de corações endurecidos. E exemplo significa que isso não é apenas sobre aquele povo, é sobre eu e você, sobre nós, que também podemos ser como Israel, termos o coração endurecido. Como assim, pastor? Bem, somos agora o povo de Deus, estamos regularmente na igreja, exceto nesse período de isolamento social. Ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus, vemos os sinais, as maravilhas, a vida das pessoas sendo transformadas. Existe resposta de Deus às orações,
há um entendimento das Escrituras, mas você sabe que, mesmo em meio a todas essas coisas, alguns podem estar com seus corações endurecidos contra Deus. Podem estar assistindo o culto, ouvindo os louvores, a mensagem, mas os corações estão desligados. Não há bênção para as suas vidas, porque seus corações estão endurecidos. Será que isso está acontecendo com você? Você pode deduzir que pelo fato de ir à igreja, de ser batizado, de estudar na escola bíblica, de participar dos pequenos grupos, deveria ficar bem, que a sua eternidade estaria garantida, mas você sabe que não está. E aí vem aquelas perguntas em sua mente. Será que meu coração está endurecido? O que é realmente um coração endurecido? Qual é a principal característica do coração endurecido? Permita-me apresentar-lhe algumas explicações acerca dos corações endurecidos. O autor de Hebreus, capítulo 3, nos diz o que realmente significa um coração endurecido. O verso 12 nos alerta: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Um coração endurecido é um coração perverso e incrédulo que não obedece ao Senhor. Você diz: pastor, como pode ser isso? Eu quero acreditar em Jesus como Filho de Deus que veio morrer no meu lugar para me salvar dos meus pecados. Eu quero acreditar nisso, mas não tenho forças suficientes, não tenho conhecimento. Se esse é realmente o seu problema, se esse é o seu caso, é justo. E nós queremos ajudá-lo a ter o entendimento correto, responder as perguntas da melhor forma possível. E com a bênção de Deus, você crerá. Entretanto, pode haver alguns que já têm as respostas, que sabem que Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna, para nos levar a Deus. Sabem de tudo isso, mas não creem. Isso é um coração endurecido. É um coração perverso, incrédulo. Você pergunta: o que é incredulidade? A incredulidade não é a incapacidade de entender, mas a falta de vontade de confiar. Há uma grande diferença. Se você não consegue entender, certifique-se de entender. Estude a palavra, procure a liderança, busque orientação. Você pode ser ajudado. E é por isso que você vem à igreja. É por isso que você ouve a pregação da palavra de Deus. Mas se você já entende e não está disposto a confiar, a obedecer, não culpe sua incapacidade de entender. Isso é desobediência. Isso é incredulidade. Com Israel, nós aprendemos que eles tiveram todas as oportunidades de conhecer sobre Deus. Moisés estava lá. As evidências de Deus estavam ao redor. Mas eles não estavam dispostos a confiar no Senhor. Tinham um coração perverso e incrédulo. Talvez alguém diga: eu realmente preciso de alguns sinais, algumas maravilhas. Eu preciso ver milagres para que eu possa realmente crer. Quando você olha para o que a Bíblia diz na parábola do rico e do Lázaro, Abraão fala ao homem rico que morreu e foi a um lugar terrível. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aquele homem morto diz: deixe-me voltar vivo para contar à minha família, aos meus amigos queridos, para que eles não acabem onde estou. Deixe-me voltar e eles vão acreditar. Abraão diz que não. Mesmo que ele voltasse, eles não acreditariam, porque o que precisam não é mais informação. O que eles precisavam era de um coração disposto a confiar. Aleluia! O próprio Jesus declara que assim também aconteceu com ele. Pois apesar de ter feito tantos sinais, milagres, prodígios, maravilhas, eles ainda não acreditaram.
e ainda hoje, nós muitas vezes lidamos com esse problema, a falta de vontade de confiar. Pessoas duras de coração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, explica isso de uma maneira franca, direta e objetiva. Ele diz: escute, incrédulo. Você disse que não pode acreditar, mas seria mais honesto se você dissesse: não vou acreditar. Saiba que a sua incredulidade é sua culpa e não seu infortúnio. Amado, um coração perverso e incrédulo provocará a ira de Deus e não entrará no descanso dele. É um pensamento assustador, é um pensamento aterrador de que alguém passe a vida inteira fazendo coisas religiosas, estando em um ambiente religioso e ainda assim estar longe de Deus. E no último dia ouvirá o Senhor dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Por quê? Porque o tempo todo você tinha um coração perverso e incrédulo. Bem, nós já apresentamos o exemplo, o povo de Israel, falamos explicações acerca de um coração endurecido, que é um coração perverso e incrédulo. Mas deixe-me apresentar aqui algumas exortações, para que você possa ter o cuidado, estar alerta, para não vir a endurecer o seu coração. O autor de Hebreus nos exorta contra os corações endurecidos. Ele nos diz como podemos nos proteger dessa situação. Em Hebreus capítulo 3, versículos 13 a 14, nós lemos: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Glória a Deus. Queridos, o autor da epístola apresenta aqui 3 exortações. A primeira exortação: tende cuidado, irmãos. A palavra tende cuidado significa preste atenção, não presuma, não assuma, não seja indiferente a isso, mas tome cuidado, porque sempre há engano do pecado. Sempre existe a possibilidade de que, se você não estiver atento, o pecado entra em sua vida e o pecado endurece o seu coração contra a crença em Deus. Portanto, tenha muito, muito cuidado. Alguém diz que não há atitude mais perigosa para a igreja do que a despreocupação e a complacência. A Bíblia traz exortações para que possamos desenvolver a nossa salvação, para garantir que nosso chamado e eleição sejam confirmados, que nos examinemos regularmente para ver se estamos na fé. Não há lugar para complacência e despreocupação na nossa caminhada com Cristo. O verdadeiro discípulo busca o caminho, continua investindo na sua fé em Jesus. Ele tem cuidado. Então, se você está ouvindo essa mensagem e sente que isso não tem nada a ver com você, passo a preocupar-me com sua alma. Eu creio que um verdadeiro cristão aceita a palavra de Hebreus capítulo 3, e isso o leva a uma busca ainda mais forte por Deus. Você lembra? Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Segunda exortação: exortai-vos mutuamente. Ele diz que nós precisamos nos exortar uns aos outros. A ideia aqui é de uma maratona de fé. É muito difícil. Não é fácil. Pelo contrário, é fácil desistir. É fácil ser desviado. Mas precisamos que um se aproxime do outro, incentive um ao outro e aponte
um ao outro o caminho. Jesus é o caminho e precisamos estar juntos nessa caminhada. Nossos olhos precisam se fixar na linha de chegada, onde receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para tanto, precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, diz o cântico. John Piper, pregador americano, fez um sermão do capítulo 3 de Hebreus e deu ao seu sermão o título A Segurança Eterna é um Projeto Comunitário. Segurança eterna tem o sentido de saber que você está realmente seguro em Cristo. Ter essa fé em Cristo é o que lhe dá segurança eterna. Mas essa segurança eterna é algo em que toda a comunidade precisa estar envolvida. É uma comunidade. Precisamos um do outro. Assim, quando lemos em Hebreus, exortai-vos mutuamente, nós somos impelidos a uma atitude de ajudar o outro a acreditar. Mostrar às pessoas as razões pelas quais Jesus deve ser mais desejado, confiado e amado do que qualquer outra pessoa ou outra coisa. Nós nos exortamos mutuamente a fim de que isso nos leve a ter um coração cheio de fé no valor superior de Cristo sobre todas as coisas. Lutamos para manter a fé dos outros, falando palavras que apontam para a verdade e o valor de Jesus. É assim que você se protege contra um coração perverso e incrédulo. Em oposição a essa atitude, o pecado quer entrar em sua vida e endurecer seu coração para que você perca sua caminhada com o Senhor. Se você não tem uma comunidade espiritual, uma igreja, você é exatamente como uma ovelha solitária, extremamente vulnerável à devastação do pecado. Talvez você seja um daqueles desigrejados, ou daqueles que poucas vezes aparecem na igreja, e quando faz, a lista de reclamação só aumenta. Ou você seja daqueles que só se alimentam das mensagens que circulam na internet, acha que está bem nutrido por essas pregações, mas eu digo para você que não é suficiente. Não importa quem esteja na tela do seu computador, do seu celular, não é suficiente, porque a Bíblia nos diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você é complacente com a sua alma e diz: eu não preciso disso, eu estou bem, sou forte, sou saudável, sou um bom cristão hoje, meu amado, o pecado é enganoso. Ele entra na sua vida e você nunca sabe quando vai cair. Portanto, preste atenção. Você pode ser o próximo. Você é vulnerável. Tenha cuidado. Exortai-vos mutuamente. Tenha comunhão com seus irmãos. Terceira exortação. Devemos guardar firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, mantenha sua fé em Jesus, em quem você acreditou até o fim. Nunca abandone esse caminho. A pessoa verdadeiramente nascida de novo andará em novidade de vida e permanecerá firme nos caminhos do Senhor. Não recua, mas se mantém firmada na rocha. Glória a Deus. Infelizmente, alguns acabam se afastando. O joio. Mas o verdadeiro trigo permanece fiel até o fim. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Há bons solos onde as sementes são semeadas e produzem muitos frutos por um longo tempo. E é assim que deve ser. Mas há outro tipo de solo que parece ser muito bom pelo fato de que quando a semente é semeada, há crescimento no começo, mas morre quando o sol nasce e a queima. Por quê? Porque a raiz é superficial, não se aprofunda, pois só há uma fina camada de solo, enquanto que no subsolo só há pedras. Jesus compara esse tipo de solo infértil com aquelas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas nunca realmente acreditam, que recebem a palavra inicialmente com alegria, mas quando a perseguição chega, quando os apelos do mundo batem à sua porta, eles deixam a fé, nunca realmente nasceram de novo.
São pessoas que, quando o filho fica doente, quando a situação está em crise, quando a provação chega, vêm à igreja, choram, se quebrantam. Mas quando as coisas estão bem, quando as coisas são boas e agradáveis, esquecem de agradecer e abandonam o caminho e seguem o curso desse mundo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Queridos, o pregador Jonathan Edwards, ele afirmou: a prova certa do eleito é que ele persevera até o fim. Ele não desiste. Ele continua a sua jornada. É por isso, queridos, que deixar de acreditar em Jesus, porque você pensou no que o mundo tem a oferecer, vai te levar ao inferno. Não é esse o caminho. Portanto, para nos protegermos contra um coração perverso e incrédulo, as Escrituras nos dizem para continuarmos firmes até o fim. Precisamos nos lembrar, queridos, quem são aqueles que realmente pertencem a Deus, mesmo nas perseguições, nas aflições, nas provações da vida. São aqueles que continuam acreditando. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tome cuidado, esteja alerta, pois pode haver algum pecado em sua vida que você esteja tolerando, e isso pode endurecer seu coração. Tome cuidado, exorte um ao outro, veja aquele irmão ao seu lado, veja aquela irmã ao seu lado. Ele precisa de você, ela precisa de você, você precisa da comunhão dos santos. Você precisa de um grupo de cuidados, precisa da comunidade cristã, da igreja. Você pode estar sofrendo hoje, pode estar passando por provações, é difícil, machuca, mas Deus sabe disso. Ele continua se apegando a você. Jesus está ao teu lado e com um abraço forte, com laços de amor, Ele continua te trazendo a Ele. Não o deixe, não o abandone. Isto é um aviso das Escrituras. São palavras graciosas das Escrituras para a sua vida. Meu amigo, se você ainda está escolhendo viver na incredulidade, a pergunta é: quando devo acreditar? E o momento de você tomar essa decisão não é amanhã, é hoje. Apresente a sua vida diante do Senhor. Creia que o Senhor pode e vai mudar aquilo que é duro como uma pedra, mas Ele vai transformar em um coração de carne, um coração puro e sincero que o sirva com amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.